Voltamos, são 16 horas e 44 minutos, repito, 16 horas e 44 minutos. Estou aqui com a doutora Lucila, que é coordenadora de práticas, né, de direito, Isso, do Núcleo de Práticas do Jurídicas. Núcleo de Práticas Jurídicas, essa expressão, tá? Da FANESE, que é esta grande instituição, com professores e cursos ali no nível 4 e 5, que é o máximo do MEC. E ela vem falar sobre um tema importantíssimo. Primeiro, parabéns, querida. Hoje é o dia do advogado, um dia bom, né? E dia de advocacia, um dia maravilhoso. Parabéns a você, a todo o corpo docente, ao professor doutor Marcel, que é o reitor da FANESE, ao meu amigo também querido, doutor Daniel Costa, presidente da OAB, querido, a doutora Delane Franca, tá? Que é CEO também da Valor Imobiliária, e todos os nobres advogados, doutora Jumara, juíza, doutora Yolanda Guimarães, que são juízes e são advogados, obviamente, na formação, doutora Niclésia Dias, doutor Henrique Aguiar, né? Pessoas que são indispensáveis para a legitimação dos direitos da sociedade. Parabéns, meu bem, que bom tê-la aqui hoje, que foi uma grande coincidência. Exatamente. Veja, nós estamos aqui. Hoje é comemorado o Dia do Estudante, Olha, não é? O Dia da Advocacia e da Magistratura. E todas essas três datas, né, essas efemérides, elas estão ligadas, não é, à criação, lá por Dom Pedro I, dos primeiros cursos de ele era ciências maravilhoso, jurídicas. não era Não é? Dom Pedro I, né? Então, 1827, Sim. o Dom Pedro I, não é, ele publica um decreto no qual cria os dois primeiros cursos de carreira jurídica no Brasil, em Olinda e em São Paulo. Maravilhoso. Né? E aí, 100 anos depois, em 1929, aqui está falando a historiadora também, Sim. porque eu sou historiadora. Fantástico. Em 1929, para comemorar o primeiro centenário né, da criação dos primeiros cursos de ciências jurídicas no Brasil, foi criado o Dia do Estudante. E, posteriormente, também as datas, né, 11 de agosto, como os dias de comemoração da advocacia e da magistratura, que também tem referência com essa criação, lá por Dom Pedro I, dos primeiros cursos de ciências jurídicas no Brasil, em 1827. Que foi uma grande coincidência. Grande coincidência, né? maravilhosa. Foi maravilhosa. Dia do advogado, marcamos a pauta para falarmos sobre algo fundamental, direito do cidadão. E aí, veja como a vida é confluente. Exatamente. Né? Tudo conflui, né? Querida, o Brasil tem sido um país bastante complexo, né? E aí vem agora a historiadora, que tem um pouco de socióloga, não tem também. jeito, não tem como, né? As diferenças sociais fazem com que as vivências das pessoas se tornem mais complexas, até para que elas entendam, na verdade, o que é, na verdade, direito, o que é de direito delas, né? Me fala um pouco sobre essa ótica do direito do cidadão, que desde 1980, eu lá criancinha, já ouvia dizer que teríamos um país melhor. Sim. E ainda está muito travado, ao meu ver. É um equívoco a minha visão? É um equívoco? Não, sua visão, ao meu ver, eu concordo plenamente, né, em gênero, número e grau contigo. Vivemos, de fato, esse momento muito difícil, no qual, apesar de muita informação aí jogada nas mídias e do acesso à informação muito fácil, né, pelos celulares, hoje a maioria da população brasileira, dos 200 milhões de brasileiros, eles têm um celular com a rede, né, de internet para poder se conectar. Mas, infelizmente, nós vivenciamos um lado oposto dessa moeda, dessa acessibilidade da informação, que é uma ignorância que ainda paira, não é? E pessoas que não têm conhecimento e que não têm acesso a essas informações que são extremamente importantes e muito simples. Só que não são simples para essas pessoas, né? Porque tem toda a dificuldade aí, muitas vezes, de uma formação escolar deficiente, né? Para entender. Então, aí o link, não é, com o meu trabalho quanto coordenadora, né? Eu estou como coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da FANESE, é justamente esse. O que é o NPJ da FANESE, né? E aí, boa tarde à sua audiência, né? E eu peço que vocês divulguem o nosso NPJ, que é um serviço não só para a formação dos nossos alunos, né? Porque existe um núcleo de prática jurídica, né, em todas as instituições de ensino superior que tenham graduação em direito. Né? É uma obrigatoriedade. É uma obrigatoriedade, né? Essa obrigatoriedade está nas diretrizes curriculares nacionais. É o MEC, né, que impôs isso. Exato. Então, é atuar na formação prática dos nossos alunos de graduação em direito, né? Ou seja, para que eles não saiam tão verdinhos, né? O direito não é só teoria, o direito é prática também. E a partir do 7º período, esses alunos eles são obrigados, né, com as disciplinas de estágio, a atuarem no núcleo de práticas jurídicas, fazendo o quê?
atuando, né, em orientação e atendimento à população que lá chega. Sim. Então, o NPJ ele tem esse papel na formação do estudante, mas também ele cumpre um papel social extremamente importante, que é de oferecer um amplo acesso, né, à justiça e informações que muitas vezes essas pessoas carecem, não Sabe têm. o que eu acho interessante, doutora Luciela, é que quando vocês estendem isso, essas possibilidades de análise, né? Se eu estiver equivocado, pode falar, tá? Essa analogia é como se fosse um braço das defensorias públicas. Exatamente, né? Denison. Eu penso nisso, eu falo isso para os meus alunos, mas eu fiquei um pouco reticente de falar aqui. Mas, Sim. na verdade, é isso mesmo. Não Porque, é? veja, aqui em Sergipe, nós temos a Defensoria Pública, é um órgão extremamente importante. É uma instituição, é uma função essencial da justiça. Só que não consegue, infelizmente, por questões, enfim, estruturais mesmo, suprir toda a demanda, né? Então, nós temos um estado com 75 municípios e nós não temos nem 150 defensores públicos. É muito pouco, É né? muito pouco, a conta não fecha. Então, os núcleos de prática jurídica, eles atuam aí como esse braço, como você falou, da Defensoria Pública. Muito bom Junto isso. ali do cidadão, na ponta da lança mesmo, para atender essas demandas que chegam, para orientação jurídica, ou então chega com a questão muito lá no NPJ, a questão de família. Então, não está pagando a pensão alimentícia do filho, o que fazer? Né? Então, a gente atua nesse sentido, e aí nossos estudantes também são acionados, né? Porque eles precisam Claro, estão aprendendo praticar, a né? elaborar o processo. Isso, né? mas obviamente sempre supervisionados por professores e advogados, Claro. eles não ficam sozinhos. E aí nós chegamos e ouvimos a demanda, acolhemos, né? E montamos qual a melhor estratégia. Então, por exemplo, no caso desse hipotético, que na verdade nós temos casos assim reais, né? Seria uma ação, ajuizar uma ação de alimentos. Ou então uma outra situação que chega também, já tem uma decisão, ou então já tem um acordo de pagar o valor X. Sim. E o genitor não está cumprindo. O que fazer? Nós também apresentamos uma solução. E vocês dão entrada nisso pro bono. Pro bono, totalmente gratuito. Que significa né? gratuitamente. As pessoas chegam lá meio reticentes, né? Os nossos assistidos. Exato. Né? E vão pagar alguma coisa? Eu disse, a senhora não vai pagar nada, é 100% gratuito. Como vai as ficar... pessoas humildes são humildes, né? têm receio, são lindas, né? São leigas e têm receio. Eu disse, olha, aqui a senhora não vai pagar nada, é 100% gratuito, sente aqui, toma uma aguinha, um cafezinho e vamos esse te ouvir. Atendimento é humano. É humano, esse Por acolhimento. isso que eu falei que é um braço da Defensoria Pública. Exato. Inclusive, um abraço para o Defensor Público Geral do Estado de Sergipe, que é meu vizinho, doutor Léo Filho, que é uma competência e é um ser humano espetacular. Exatamente. Pense num homem correto, uma pessoa do bem, é o Defensor Público Geral, doutor Léo Filho. É uma competência, então um abraço, porque é uma coisa muito afim, que é defender quem não sabe nem que tem direito, ou tem medo, inclusive, né? Porque, doutora, as pessoas no Brasil, essa semana eu coloquei na minha página, aqui no Grupo Jornal, não foi, Carla? Que nós fizemos a matéria da garota trabalhando e que que o garoto jogou o dinheiro no chão para ela pegar. Sabe? Quer dizer, o trabalho digno da garota fazendo, ela entregou o alimento dele com muito respeito e ele pegou o dinheiro, jogou o dinheiro. E aí veio um ser humano muito maravilhoso, esse que era o gerente da loja, mostrou que ele estava sendo filmado, pediu gentilmente que ela retirasse o alimento dele da mesa, sugestionou de maneira imperativa, porém educada, que ele pegasse o próprio dinheiro no chão e que saísse do restaurante. Se todo mundo agisse de maneira a ter empatia com o outro, que é o que vocês fazem, Exato. né? A gente teria uma sociedade melhor assistida, né, doutora? Com certeza, Denison. Eu acredito que é o que falta aí, se você olhar o outro com um pouco mais de solidariedade, não é? E o trabalho que nós desenvolvemos lá é maravilhoso, porque a gente atua justamente fazendo isso, acolhendo através do quê? Da escutativa, então, o olho no olho, não é? Atendendo qual demanda é aquela, né? E dizendo, olha, nós vamos solucionar esse problema que está nos trazendo. Então, se nós não pudermos solucionar aqui, a gente faz todo o encaminhamento, porque há situações em que, enfim, não é pelo NPJ, mas aí o que nós fazemos? Esse acolhimento, né? E esse direcionamento, ligando para os órgãos necessários, agendando, exatamente, por causa dessa falta, muitas vezes, de conhecimento que as pessoas têm. Quantas pessoas hoje o NPJ da FANESE
já assiste? É o ano inteiro, né? É o ano inteiro. Não é um período, não é uma sazonalidade. Não. É o ano inteiro, né, doutora? Exatamente. Nós funcionamos das segundas às sextas-feiras, das 8 às 14 horas. Então, você pode se dirigir ao NPJ, Coisa né? linda. E fazer lá a marcação ou o agendamento, né? Se não puder ser atendido naquele dia. Ou então, se puder ser e nós estivermos lá, nós iremos atender as pessoas, né? E ouvir quais demandas são essas, né? E ouvir quais demandas são essas e garantir esse amplo acesso à justiça, né? Porque esse é o nosso papel. Qual é o caso mais procurado lá pelas pessoas ao NPJ? Família, né? Eu vou dizer Caso que é 70%. Família, né? Então, que aqui, falando de família, quais seriam os casos que nós atendemos? Ação de reconhecimento de solução de união estável, divórcio, alimento, e aí acumulado com guarda, com regime de visita. Então, essa é a nossa maior demanda. Mas também nós temos também acompanhamento de demandas, por exemplo, de fornecimento de medicamento, né? Um medicamento que não está ali na lista do SUS, e aí o médico prescreveu, só que são medicamentos caros, que não são dados ali nos postos de saúde. E aí essas pessoas também elas podem acionar o nosso serviço, né, que a gente também vai prestar todo esse atendimento jurídico, inclusive ajuizando uma demanda específica, né, para esse fornecimento dessa medicação. E juntando, obviamente, com a documentação que as pessoas trazem, que nós orientamos também. Qual é a sensação que a senhora tem em fazer isso? Olha, em gerenciar. E qual é a sensação das pessoas que chegam, às vezes, lá, mas ainda receosas, né? Porque a sociedade, ela faz questão de dar invisibilidade às pessoas humildes, né? É um absurdo isso, mas acontece com o limpador na rua, né? Que às vezes, né, Luciano, hoje com a história do Pix, a gente não tem mais dinheiro, né? E não vai abrir para dar o Pix no meio da rua com o celular, entendeu? Mas, quando pedem, você ali dá o aviso, fala, eu não tenho agora, mas obrigado, muito obrigado. E você percebe que as pessoas, elas se sentem visíveis, elas se sentem enxergadas, né? E aí diz, está tudo certo. Algumas até limpam, falam, não, fique tranquilo, não, de forma nenhuma eu vou limpar assim. Porque, na verdade, elas viram que elas não foram ignoradas. Isso, né? Então, que elas têm voz também, que elas né? têm voz, isso. Eu percebo isso muito nos atendimentos. Como nós atendemos uma parcela da população que, no geral, não tem condições financeiras de arcar com advogados particulares, né? Por isso aí os NPJs das faculdades, das universidades, atuando como um braço da Defensoria Pública, as pessoas chegam muito tímidas, muito receosas. Sim. E a gente percebe isso enquanto elas estão ali no atendimento, né, com o meu estagiário, esperando serem chamadas. E aí, quando eu vou atendê-las, eu levanto, vou na sala de atendimento, né? Vamos agora, bom dia, e faço todo esse acolhimento. E você vê o acolhimento humano, e a pessoa muitas vezes está toda retraídazinha, né? Porque não sabe como vai ser recebida. Eu fazia isso muito em sala de aula, quando eu percebia, viu, Luciano? Dê mais retorno a gente, Lu, por gentileza, querido. Quando eu percebia, já estou falando, não, sou eu mesmo. Eu, né, vou falar mais perto. Eu estou bem, né? Meu retorno está bom, é a impressão minha, né, Lu? Está ótimo, né? E aí o que acontecia? Eu fazia muito isto quando eu estava na sala de aula com continuidade, com alunos que eu percebia, óbvio, pela experiência da vida, que tinham uma sexualidade que ainda poderia ser apontada, né? Sim. E não é que ela estivesse definida, às vezes um traço do garoto, uma escolha por fazer uma dança. Então, esse garoto sofria preconceito, ou esta garota, né? Quando naquela época ela queria jogar futebol. E aí diziam que ela era lésbica porque ela queria jogar futebol. Então, veja quantos preconceitos foram rompidos. Então, eu percebia isso e eu trazia para o universo da importância maior em sala de aula. Então, eu disse, olha, fulano de tal, você pode ser o guardador da minha agenda. Aí, o que é isso, professor? Falou, eu vou dizer a você tudo que vai ficar em pendência aqui nessa sala, que é da minha função, e você anota para que na próxima aula eu não esqueça. Aí ele falava, claro. Você entendeu? trazia o protagonismo, né? Protagonismo, né? E com garotos e garotas negros. Então, quando eu percebia também, eu os trazia para o universo. Falava, por gentileza, fulana. E aí tem uma coisa que era interessante. Sempre sentavam no fundo da sala, e de preferência no meio, atrás da penúltima pessoa, ok? Então, inconscientemente eles se colocavam na invisibilidade. Isso. E aí, óbvio, primeira aula, segunda, terceira, você vai percebendo, né, as convivências. E aí mesmo lá atrás eu dizia, fulana, oi, meu amor, por favor, você pode começar a leitura para mim? Aí
E aí eu ia plantando sem que ela percebesse essa confiança de que ela era importante e de que ela existia e de que aos meus olhos ela era muito vista na sala de aula. Sim. Então eu tenho muito orgulho disso em mim, assim, como professor. E aí, voltando à pergunta que você fez, né? A sensação é excelente, porque eu tenho um trabalho, sou remunerada por isso, né? E para estar ali diretamente atuando com os meus alunos, Sim. porque eu sou uma grande defensora da educação. Fantástico. A educação transforma a vida, transforma a mente, transforma a cultura. Verdade. E atuando o quê? Ali com aquelas pessoas que estão ali numa vulnerabilidade social tão grande que a gente pode fazer a diferença. Então, assim, é muito gratificante. Querendo uma mão. Uma luz. Denison, muitas vezes é apenas uma orientação, né? BPC LOAS é uma questão que chega muito também, né? Tem um filho neurodivergente, o que é que faz? E nós chegamos, vamos aqui orientar. A senhora tem o aplicativo do meu INSS, tem os laudos, e muitas vezes a gente atua ali junto com a pessoa, no celular da pessoa, para ensinar como fazer, não é? Olha, primeiro é um pedido administrativo, então fazemos todo esse direcionamento, e a pessoa sai dali acolhida. Não é? Fantástico. Acolhida e encaminhada, porque o nosso objetivo, né, o objetivo do NPJ, da FANESE, é, de fato, promover esse amplo acesso à justiça, né, atendendo essas demandas e deixando claro que não é uma falta de recurso financeiro que vai diminuir o seu direito. Exato. Pelo contrário, isso não deve ser um óbice, um obstáculo, não é? Infelizmente, a gente vê isso muito na prática. Muito, né? mas tem que ter Mas nós atuamos nesse sentido. De acolhimento. De acolhimento, de promover, de garantir esses direitos. Então, é maravilhoso. É uma sensação, assim, incrível. Parabéns. Obrigada. Foi uma coisa fantástica, porque no seu dia, né, nós marcamos uma pauta tão importante. Muito importante. Para toda a sociedade. Veja a sinergia, né, do momento. Mas o mundo é isso mesmo, né? Verdade. Parabéns por ser essa advogada competente e estar levando o lado humano a quem precisa, viu? A gente precisa transformar essa sociedade e se deixar na mão só do governo, estamos cometendo um grande erro. É uma obrigação nossa também, enquanto cidadãos, né? Como promover essa mudança. Essa mudança. Isso mesmo. Fica aí comigo ainda, tá? Querido, nós vamos agora, encerramos o programa hoje, estive aqui com a professora doutora Lucila, da FANESE, que é coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas. Isso. Ok, né? Importantíssimo para a garantia dos direitos. E vocês continuem com a número 1, a Rádio Jornal, que é presidida pelo querido amigo e competente presidente José Arinaldo de Oliveira Filho. Lu, muito obrigado mais uma vez, viu, por sua estada aqui sempre comigo, e continue com todos nós ainda. Heron Ribeiro, César Cabral e Carlos Ferreira, que já estão aqui, os grandes mestres, para falar sobre o cotidiano e a política sergipana. Somos o Grupo Jornal de Comunicação. Sigam @Rádio Jornal e sigam @Portal Rádio Jornal. E fiquem bem informados de domingo a domingo. Fiquem com Deus, meu muito obrigado e até a próxima semana. Esta é a ZYU 566, Rádio Jornal FM.